O objetivo dessa aula é a gente entender as aplicações dos ângulos notáveis em exemplos práticos. Então, ó, o primeiro exercício, ele começa assim. Mostre que a altura H de um triângulo equilátero é de lado L é dada por H igual a L raiz de 3 sobre 2. Bom, então aqui, nesse exercício, a gente sabe que a altura do triângulo equilátero é dada por esta fórmula aqui. A gente tem que mostrar isso. O que é mostrar? Mostrar é provar, né? Você provar, né, que a altura do triângulo equilátero é dada desta forma. No vídeo que tem como título Ângulos Notáveis, eu fiz essa demonstração lá pra gente poder chegar lá no seno, cosseno, tangente de 45, né? A gente fez por isso daqui. Aliás, foi no de... foi o seno... Não. Foi pra demonstrar o seno, o cosseno e a tangente de 30, né? Que eu fiz essa demonstração aqui. E lá, a demonstração que eu fiz foi pelo Teorema de Pitágoras. Então, assim, como eu sempre costumo falar para vocês, essas coisas não são receitas de bolo. Então, pode aparecer várias demonstrações ao decorrer aí da vida de vocês, que vocês estiverem estudando essas coisas e vendo isso daqui. Pode ter várias demonstrações, tá? Então, assim, não se prendam a nenhuma. Você tem que saber todas, entender todas, para quando aparecer alguma demonstração, você saber do que está se tratando, tá? Porque não tem uma única demonstração, tem várias. Então, não é uma receita de bolo. Então é o que eu falo, não se prendam a nada. Gostem de todas, saibam fazer todas. Claro que tem algumas que a gente identifica mais e tal, mas saibam fazer todas. Então, ó, vamos fazer aqui, eu desenhei aqui o triângulo equilátero. Você tem que lembrar, né, que no triângulo equilátero, os ângulos deles, né, os ângulos internos dele, vale 60 graus, certo? Então, ó, você traça aqui no meio a altura, né, que a gente chama de H aqui, chamei esse ponto aqui de H, e o triângulo ABC, de lado L aqui. Então, olha só como que a gente vai fazer para mostrar isso. A gente vai utilizar a relação seno. Por que a gente vai utilizar a relação seno? Porque a gente tem os valores, ó, do cateto oposto ao ângulo de 60 graus, que vale H, e temos a hipotenusa, que vale L. Então, se a gente tem o valor do cateto oposto e temos o valor da hipotenusa, qual que é a relação que estuda o cateto oposto e a hipotenusa? É o seno. Então, por isso que a gente usa o seno de quem? De 60 graus, né? Porque o ângulo que a gente tem aqui é 60 graus. Então, a gente vai calcular o seno do ângulo ABH aqui, né? Ó, que é o segmento onde está o ângulo. Então, o seno de 60, ele é quanto? É o cateto oposto, ó, que é o segmento AH. Tá vendo? Ó, o segmento AH é o cateto oposto ao ângulo de 60. E a hipotenusa, que é o segmento AB, que é o que está oposto ao ângulo reto, ó. Essa aqui é a hipotenusa. Então, seno de 60, se você olhar lá na tabela dos ângulos notáveis, você vai ver que é raiz de 3 sobre 2. E fazendo a substituição aqui, ó, o cateto oposto, que é o segmento AH, ele vale H. E a hipotenusa, que é o segmento AB, ele vale L. Então, H sobre L. E aí você faz a multiplicação em cruz. Raiz de 3 vezes L dá L raiz de 3 e 2 vezes H dá 2H, né, ó. 2H igual a L raiz de 3 ou raiz de 3L, não importa, né? Como é uma multiplicação, mas eu já deixei assim. É interessante a gente deixar sempre a parte literal na frente, né? Do lado direito aqui da igualdade, é sempre bom deixar assim. Aí a gente passa esse 2 que está multiplicando o H, ó, dividindo. Vai ficar H igual a L raiz de 3 sobre 2, certo? E aí, isso daqui é a fórmula da altura. Então, mostramos, né, ó, que a altura de fato é esta fórmula aqui que a gente utiliza para calcular. Vimos lá no Teorema de Pitágoras também, no vídeo de ângulos notáveis, esta mesma demonstração pelo Teorema de Pitágoras. Então, temos aí já duas demonstrações, né, que
podem aparecer, né? Podem aparecer aí nos livros, nas literaturas que vocês estiverem estudando, tá? Depende do livro. As coisas aparecem de formas diferentes, depende do livro, depende do autor, depende do professor. Eu tento sempre explicar de todos os jeitos que podem aparecer. Porque quando a pessoa vai estudar isso mais pra frente, vai fazer uma faculdade, um concurso, qualquer coisa, que aparecer de um jeito diferente, a pessoa sabe todos. Eu sempre tento explicar todos os jeitos. Claro, quando dá tempo, né, aqui no canal, até que dá tempo da gente explicar aí de todos os jeitos. Mas na sala de aula fica uma coisa mais complicada, né, de você conseguir ensinar todos os jeitos, porque você tem um tempo, você tem um planejamento a seguir, então fica um pouco complicado. Mas mesmo assim, eu sempre tento mostrar todos os jeitos que podem aparecer, tá? Para facilitar aí a vida da pessoa quando for estudar mais pra frente, né? Fazer uma faculdade, alguma coisa que for usar isso e aparecer de outra forma, o professor explicar de outra forma, a pessoa não vai achar que é uma coisa nova e vai ter dificuldade, ok? Próximo exercício. Consulte a tabela trigonométrica e determine o valor aproximado de x em cada triângulo. Então a gente tem esse triângulo aqui, ó, e temos um valor de x ali. Se você for uma pessoa observadora, você vai ver que o ângulo aqui, ó, não é um ângulo notável, né? Embora o objetivo da aula era a gente aprender, né, entender as aplicações dos ângulos notáveis, a gente viu aqui, né? Mas aqui tem um exemplo, né, de ângulos que não são notáveis. Os ângulos notáveis é os ângulos, por enquanto, é os ângulos 30, 45 e 60, né? Que tem lá a tabela dos ângulos notáveis que eu ensinei vocês a construir, né? E o do 39 graus não é um ângulo notável. Então o que a gente faz? Quando aparece isso aqui, a gente vai lá na tabela trigonométrica e vê qual que é o valor. Então, para a gente descobrir o valor de x aqui, ó, a gente tem... Eu vou até pegar a caneta para me anotar aqui. Pegar até a caneta preta mesmo para dar destaque aqui. Olha só. Aqui, ó, em relação ao ângulo de 39, esse é o cateto oposto. Aqui a hipotenusa, né, que está sempre oposta ao ângulo reto. E aqui é o cateto adjacente, certo? Qual é a relação que a gente vai usar nesse exercício? A gente vai usar o seno. Por que a gente vai usar o seno? Porque a gente tem o valor do cateto oposto e a gente quer descobrir a hipotenusa aqui que vale x. Então, por isso que a gente usa o seno. Porque o seno é a relação trigonométrica que envolve o cateto oposto e a hipotenusa, que é o valor que a gente tem, que é o cateto oposto, e é o valor da hipotenusa, que é o que a gente quer descobrir. Então, a gente vai calcular o seno de 39, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cateto oposto, ó, é o segmento AC, ó. Tá vendo aqui? O segmento AC é o cateto oposto e a hipotenusa é o segmento AB. Por que eu coloquei assim também? Porque às vezes, né, em alguns livros vai aparecer lá ou o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é a relação do seno, ou em vez de ser escrito cateto oposto e hipotenusa, aparece o segmento. O segmento AC é o cateto oposto e o segmento AB é a hipotenusa. Então, de novo, eu costumo colocar assim porque aparecem dessas duas formas aí, tá? Então eu tento aproximar sempre do que mais aparece para vocês. Aí a gente substitui. Você vai lá na tabela trigonométrica, né, que inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre a tabela trigonométrica. Você vai, né, quando você estiver resolvendo esse exercício aqui num livro, em alguma coisa, vai ter. Lembrando, esse tipo de exercício só cai em sala de aula. Só vai cair ângulos diferentes dos ângulos notáveis em prova, em concurso externo à escola. Quando cair ângulos assim, é dado na prova. Quando cai, sei lá, o seno de 15, aí é dado lá. Seno de 15 vale tanto. Ah, o cosseno de 10, vale tanto. Tá? Sempre é dado quando aparece algum seno, cosseno ou tangente diferente de 30, 45 e 60. Às vezes também até dá o de 30, 45 e 60, mas eles não são obrigados, porque pressupõe que a pessoa saiba. Então, o seno de 39 é 0,629. Se você for lá na tabela trigonométrica, você vai ver que é isso aqui. O cateto oposto, ó, vale 15 e a hipotenusa vale x. Então eu substituo aqui, ó, cateto oposto 15, hipotenusa x. E aí a gente faz aquela multiplicação em
cruz. Ó, vou colocar aqui embaixo um 1, né, para ficar tudo igualado em forma de fração. E aí você faz, ó, 1 vezes 15, que vai dar 15, e 0,629 vezes x, que vai dar 0,629 vezes o x, né? Aí esse 0,629 que está multiplicando o x passa dividindo aqui o 15, vai ficar x igual a 15 dividido por 0,629, que dá aproximadamente 23,847, certo? Aproximadamente, né? Porque o valor que a gente usa aqui é o valor aproximado, né? Até 3 casas decimais. Mas se você botar isso aqui na calculadora, você vai ver que vai dar um monte de números, tá? Próximo aqui, ó. Aqui nesse triângulo, vamos identificar, ó. A gente tem aqui a hipotenusa, que é o que está oposta ao ângulo reto. A gente tem aqui o cateto oposto, certo? E temos aqui o cateto adjacente, que é aquele cateto que está junto do ângulo, certo? E aí, qual que é a relação que a gente vai usar? A gente tem aqui, ó, o cateto adjacente, que é o que a gente quer descobrir, ó, que é o que vale x, e a gente tem aqui a hipotenusa. Então, qual que é a relação trigonométrica que envolve o cateto adjacente e a hipotenusa? O cosseno. Então, a gente vai calcular o cosseno de 18 graus. Ó, o cosseno de 18 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é o segmento DF, né, ó, que é esse segmento aqui. E a hipotenusa é o segmento EF, que é esse segmento aqui de baixo. Então, a gente faz a substituição. Cosseno de 18, se você for olhar na tabela, vai dar 0,951, aproximadamente. Cateto adjacente vale x, a hipotenusa 30. Então, x dividido por 30. Aí você iguala tudo aqui em forma de fração e multiplica em cruz. Vai ficar 1 vezes x, que vai dar x, e 30 vezes 0,951, que vai dar 28,53. Então, o x é aproximadamente 28,53.